Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, viu? Então, hoje a Pro está aqui para a gente retomar um pouquinho sobre a nossa aula passada. Vocês lembram sobre o que nós estudamos? Os números no nosso dia a dia, a importância dos números no nosso dia a dia. Eles estão presentes em todos os momentos das nossas vidas, não é isso? Vocês lembram que nós conversamos que a gente poderia encontrar eles em inúmeras situações, no número do nosso sapato, no número da nossa roupa, na placa de um carro, no número do nosso endereço, número da nossa casa, número do telefone. Em diversas outras situações, nós também podemos encontrar os números, não é isso? E eles servem para medir. O que nós podemos medir? Tamanho, peso, distância. Servem também para contar objetos, contar pessoas, contar animais. Servem para marcar hora, dias, datas, página do livro, localizar endereços, canais de TV, números de telefone. Servem também para comparar a idade de um colega com o outro, tamanho, peso, comparar a distância. Lembram que nós comparamos aí a idade de uma colega que tinha 8 anos e ela calçava número 34. E a outra colega da nossa sala, ela também tinha 8 anos, mas calçava número 35. Então, assim, modificou, deu pra gente comparar que elas tinham a mesma idade, mas calçavam tamanhos diferentes. E os números também, eles vão receber um significado de acordo com o contexto em que ele se encontra. Por exemplo, o número 5, ele pode ser usado para indicar o valor de um objeto, R$5. Ele pode ser usado para indicar o resultado de uma medida. Se eu medir o tamanho de uma mesa, eu posso medir e está através do número, o tamanho dela, por exemplo, 5 metros. Ele também serve, o número 5, serve para indicar a hora, 5 horas. A quantidade de objetos também. Eu posso pegar 5 maçãs, então o número 5 vai indicar a quantidade de maçã que eu peguei. Ou a quantidade de laranjas que eu vou pegar, 5 laranjas. Vejam as imagens que a Pro vai colocar a seguir. Temos amarelinha, fita métrica, o dado com os números, as casas numeradas em sequências. Tudo isso nos mostrou que os números eles estão presentes em todos os lugares, não é? Agora que nós já aprendemos a importância dos números no nosso dia a dia, eu tenho um desafio para você. Depois vocês vão pegar um caderno de vocês de matemática e vão fazer uma listinha para a Pro, escrevendo tudo aquilo que tem na sua casa que aparece número, tá bom? Que seja representado por números. Por exemplo, tem o telefone, ele tem números, não tem? Então você vai colocar na sua listinha, telefone. Ou celular, então você vai procurar na sua casa objetos que possuam números e vai colocar na sua lista, ok? Após fazer essa lista, vocês vão abrir o módulo de vocês na página 6 e vão ler um pequeno texto que tem aí para vocês. Esse texto que a Pro vai colocar aqui agora e vai ler para vocês. Vejam só. No dia 12 de novembro de 1906, uma máquina voadora deixou o solo para entrar para a história. Seu nome
14 bis. Seu inventor, Alberto Santos Dumont. Eram quase 5 horas da tarde quando Santos Dumont conseguiu alcançar voo e percorrer 220 metros em 21 segundos a uma velocidade de mais de 37 km por hora. Então, o que vocês vão fazer nessa atividade? Tem vários números nesse texto e cada número está representando algo, está tendo um significado diferente. Então, vocês vão escrever o significado que está sendo dado para cada número. Por exemplo, número 12, no dia 12 de novembro. O número 12, ele tá indicando o quê, gente? Ele está indicando o dia do mês. A mesma coisa vocês vão fazer com todos os números que estão no texto. 1906. O que será que está indicando 1906? Qual o significado que esse número está recebendo no texto? 14 bis. Qual o significado do 14? Então, cada um vai pensar, vai escrever no seu módulo na questão A. Tá bom, gente? Na questão B, após vocês colocarem o significado de cada número, vocês irão colocar esses mesmos números escrito por extenso no caderno de vocês, ok? Você conhece a história dos números? Os números surgiram a partir do momento que existiu a necessidade de contar objetos e coisas. Isso aconteceu há mais de 30 mil anos, ou seja, desde a época das cavernas. Os homens nessa época não tinham ideia de números, mas eles tinham a necessidade de contar. Assim, quando os homens iam pescar ou caçar, levavam consigo pedaços de ossos ou de madeira. Para cada animal ou fruto capturado, o homem fazia no osso ou no pedaço de madeira um risco. As marcas e desenhos nas paredes das cavernas nos confirmam estes fatos. Com a evolução do homem, que deixando de ser nômade fixou-se em um só lugar, esse passou a praticar não somente a caça e a coleta de frutos, mas também o cultivo de plantas e a criação de animais. A partir daí, surgiu a necessidade de uma nova forma de contagem, pois os homens precisavam controlar o seu rebanho. Com o tempo, foi percebendo-se a necessidade de agrupar esses objetos de contagem, formando conjuntos numéricos. Passou-se então a utilizar pedras. Cada animal representava uma. Mas como isso era feito? Para cada animal que ia pastar, uma pedra era colocada dentro de um saco. Ao final do dia, para cada animal que entrava no cercado, uma pedra era retirada. Assim, era possível manter o controle e saber se algum animal havia sido comido por outro animal selvagem ou apenas sido perdido. Vários povos criaram seus próprios sistemas numéricos. Os egípcios e os maias utilizavam símbolos e figuras. Os gregos e hebreus utilizavam letras para contagem. Tinha também os chineses e os indo-arábicos, entre outros que tinham sua própria forma de representar. Percebemos que, com a necessidade de contar e calcular, muitos povos criaram formas diferentes para facilitar esse processo. Com a evolução do homem e da matemática, surgiu a palavra cálculo, que em latim significa contas com pedras. O contar foi a primeira atividade matemática da humanidade, e à medida que o homem evoluiu, a matemática foi sendo necessária.